Olá, lua nova no signo de Virgem é a segunda lua nova do ciclo de Virgem. O Sol e a Lua estão em conjunção a 29 graus de Virgem e aí está terminando um ciclo e iniciando um outro. Vamos refletir a respeito disso. Acontecerá no dia 21 de setembro de 2025, às 16 horas e 55 minutos. O ascendente está em Peixes, a cabeça do dragão, a conjunção de Saturno e Netuno no ascendente. Então, é aquilo que está nos mostrando como nós nos devemos nos colocar nesse novo ciclo de lua nova. Então, como é a segunda lua nova no mesmo ciclo, então nós devemos olhar um pouquinho para aquilo que foi plantado na primeira. Tivemos a lua cheia, que foi uma eclipse total lunar, que nós deveríamos, ou devemos, ou ainda estamos em processo de desapegar do egoísmo, da pequenez, da separatividade e observar aquilo que nós podemos incluir, caminhar de uma forma mais estruturada, inteligente, colaborativa, consigo mesmo, com o seu entorno e com o universo, com os reinos da natureza. Então, isso o ascendente está nos mostrando, está em oposição também a lua nova, que é a conjunção do Sol e a Lua, e Mercúrio também está junto. Está na sétima casa, então nós temos que olhar também para os relacionamentos, aquilo que está, as parcerias se iniciando. Então, olhando nesse processo, porque um processo ainda está dentro do outro, porque está dentro do mesmo signo, então isso é importante entender que esse período, né, desde que o Sol entrou em Virgem, mês de setembro e até aí esse ciclo de Libra será muito interligado de uma forma diferenciada, com um novo começo e plasmando novas energias. Então, é muito importante prestar atenção naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos e fazemos. Ter uma coerência, né? Ter um equilíbrio e seguir o caminho do meio, principalmente nessa lua nova, porque o Sol e a Lua e Mercúrio estão na sétima casa. Então, tentar equilibrar tudo. E o ponto de equilíbrio, ele muitas vezes também representa um ponto de tensão, porque para permanecer em homeostase, em tranquilidade. Não é só uma tranquilidade de deitar no nirvana, é uma tranquilidade, uma atenção com calma, mas com foco, com objetivo. E esse objetivo tem valores, tem aprendizagens, tem ensinamentos que nós também podemos aprender aquilo que nós lemos, estudamos, ouvimos, fazemos e nas observações da natureza, né? Na observação das leis da natureza, porque elas seguem um padrão. E à medida que nós consigamos ler esse padrão, isso torna muito mais fácil, né? Lembrando também que eu leio esse mapa que é para São Paulo, para o Brasil, estado de São Paulo e alguns estados também que pertencem aí a essa latitude e longitude. Bem, nós temos aqui Mercúrio, que é a grande comunicação também, é a comunicação primeva, é a base da estrutura dos conhecimentos, das aprendizagens, em conjunção com essa lua nova. Então, ele também ilumina, traz intuições, traz percepções mais
iluminadas, eu falei, mas assim, mais intuitivas, mais internas, né? De uma sabedoria interna para que possamos olhar para essa totalidade, para o signo de Peixes, que simboliza um final de ciclo, simboliza a totalidade e simboliza aí também o amor incondicional, um amor universal. E esse amor podemos ver de que maneira? Na colaboração, na cooperação, né? Em atitudes que agregue, que una e que as pessoas, os reinos, né, a vegetais, animal, mineral e o homem, eles pertencem a uma integração, né, e tem uma interdependência. À medida que nós nos dedicamos a essa leitura, isso nos fortalece, nos alivia e nos dá força para poder olhar com uma leveza, com um olhar mais, eu diria, sutil, uma delicadeza nessa sabedoria maior que plana, que paira, que plasma sobre nós. Nós temos aqui também no ascendente a parte da fortuna. Então, à medida que nós conseguimos fazer, atuar dessa maneira, nós podemos também ter uma satisfação, uma alegria interna no coração. E essa alegria pode ser emanada no nosso entorno com muita tranquilidade. Então, é um mapa bem interessante, tem uma pipa, tem dois iodes, que são, nós chamamos de dedo de Deus. Então, é um momento que tem uma força energética cósmica favorável que nos traz a consciência. Tem alguns pontos desafiadores, ajustes, retificações, mas na sua grande maioria são aspectos harmoniosos e que favorecem. Nós temos esse grande trígono aqui, né, de Sol, Lua, Mercúrio com Plutão, Plutão com Urano e Urano fechando esse trígono com Sol, Lua e Mercúrio e que estão em casas de comunicações, ainda as casas estão iniciando desculpa, signos das comunicações e também signos de ar, né, que são essas casas 3, 7, 11, mas elas estão iniciando em terra. Então, isso dá, vamos dizer assim, uma certa segurança também para que nós possamos sedimentar as ideias ou concretizar as ideias. Então, trazer isso para a Terra. Então, o que que o cosmos está nos mostrando, né? O que que o universo está, nosso sistema do cinturão zodiacal está nos emanando? Que, à medida que tenhamos um relacionamento integrado, né, consciente, com discernimento, porque o 29 graus é um grau anarético e que ele traz uma maturidade, ele traz todo um repertório, toda uma experiência, e que no signo de Virgem nós podemos falar que estamos, é o cotidiano, é a nossa nutrição, nossa alimentação, nossa saúde, as nossas organizações, de como nós lidamos com isso. Então, em trígono com Plutão, então é uma grande possibilidade de trazer essa comunicação social, pessoal, social, do nosso entorno para os grupos, né, para a transformação e um olhar para o coletivo, a casa que dirige os povos, né, as instituições Câmara, dos deputados, estadual, federal, vereadores, Senado. Então, como é que esses grupos, qual o olhar que eles têm de novo, né? De transformação, de olhar para
a coletividade, para a universalidade de uma forma mais integrada, mais compassiva, mais colaborativa, mais cooperativa, em benefício de todos. Plutão está fazendo um trígono com Urano na terceira casa, em Gêmeos. Urano é aquele que rompe velhos padrões para trazer os novos padrões, as novas ideias, os novos valores, os novos conhecimentos. E na terceira casa, ele traz essas informações, as leis cósmicas. Então, hoje, a ciência da física quântica chegou já nessa integração entre a vibração da matéria mais densa e quando ela é mais sutil, ela está no mesmo campo. Tudo é energia, nós somos energia. O cosmos, né, vibra e nós estamos nele. Só que existe sentimentos, emoções, percepções, intenções, que nosso pensamento, que são energias mais sutis. E à medida que elas se concentram, elas vão gerar matéria e elas vão densificar e materializar. Então, nós estamos vivendo uma grande transição de paradigma de novos valores. Entender que tudo é energia e que tudo vibra, né, tem uma ressonância eletromagnética e que essa ressonância eletromagnética permeia tudo e todos, sem distinção. E à medida que nós possamos elevar essa frequência de energia, todos nós podemos ir para um lugar, uma frequência melhor, mais saudável, mais amorosa, mais integrativa e essa energia faz um trígono com essa semente de Sol e Lua e Mercúrio que está acontecendo nessa lua nova e que também é uma lua de uma eclipse solar, que a eclipse solar nós olhamos para o futuro, né? O sol, ele ilumina, ele traz a consciência, ele traz a autenticidade. Então, esses aspectos, eles estão bastante interessantes e trazendo, plasmando, materializando essas ideias e que elas estão interligadas, né? E então é um momento de muita reflexão, de observações, de responsabilidade e trazer esse amor incondicional, universal, de uma forma mais integrada, colaborativa e de cooperação, né? O Sol e a Lua também estão fazendo esse aspecto de oposição com Mercúrio, então está trazendo essa tônica. Vamos aos outros aspectos. Plutão faz um sextil com Saturno e Netuno, que está aí trazendo as novas ideias, né? Essas novas transformações, as novas possibilidades que Plutão ele está movimentando coletivamente para esse final de ciclo, né? Que é Saturno, ele está cumprindo aí dois ciclos, nós podemos falar. O primeiro é no signo de Peixes, que ficou retrógrado e vai depois, em novembro, vai para frente. E também nós podemos falar que o Peixes é o 12º signo do zodíaco, então ele deu um ciclo maior. Então, é um ciclo menor de 2 anos e um ciclo maior de 28 anos. Então, todos esses acontecimentos nesses períodos, nesses 2 anos e nesses 28 anos, estão se fechando. Então, são reflexões. Então, são ponderações que nós devemos estar fazendo e Netuno junto, fazendo uma conjunção. Em Áries retrógrado, ele volta para Peixe, mas também trazendo esse novo padrão de um amor incondicional, de um amor universal que podemos entender
com ações colaborativas, cooperativas entre os pares, né? Entre aí os grupos e ter essa sensação de pertencimento. Mas como Saturno está presente, isso requer estrutura, solidez, inteligência, responsabilidade, porque são estruturas que devem continuar e elas vão se manter para trazer novos padrões. Então, tem que ser algo estruturado, com alicerces adequados. Aí, Saturno e Netuno também faz aqui um aspecto com Urano na terceira casa, então as comunicações, esses novos padrões que Urano traz, isso traz tanto movimento de renovação, de inovação, de romper com o velho para trazer os novos paradigmas. Então, daqui para frente, eu acredito muito que teremos aí novas formas de cura, né, novas formas de alimentações, mais consciente, do que aquilo que nós ingerimos é a nossa vida, é o nosso corpo, mas assim, uma percepção sentida, responsável, consciente desse processo. Então, é um momento muito transformador, é um momento muito rico e que, com esse trígono que eu já falei, entre Plutão e Urano, fecha um outro triângulo aí, que é a pipa, né? E o centro dessa pipa é o Sol e a Lua, são as relações. Então, são a partir dos relacionamentos, dos vínculos, afetivos, dos vínculos de parcerias, de sociedade, mas eles devem ser, vamos dizer assim, colaborativos, sinceros, estruturados, sólidos, para que tenha sustentabilidade, né, em todos os seus níveis. Temos aqui também um aspecto de Quincons de Marte na oitava casa, ele está também no último grau de Libra e vai entrar aí em Escorpião. Então, ele traz em Libra uma diplomacia, um equilíbrio, equidade. Ele está tendo uma oportunidade de se reestruturar, pensar, refletir com Plutão e, desculpa, com Saturno e Netuno. Com Plutão ele está em quadratura, vou falar já sobre isso. Então, esse aspecto é um aspecto que ele tem uma oportunidade de trazer esse conhecimento dessa transformação, dessa oportunidade de ter uma persistência num caminho transformado em termos de harmonia e de equilíbrio, porque quando estamos em harmonia e equilíbrio, nós temos esse foco, essa calma, essa tranquilidade para seguir um projeto, um caminho. Não nos desgastamos. Marte também está fazendo um quincunx com Urano, que Urano trazendo as novas ideias, novos padrões, plasmando a nova ordem, vamos dizer assim, das vibrações, das frequências eletromagnéticas. Isso traz uma possibilidade desse Marte se transformar cada vez mais com consistência, com estrutura, com fundamentos, e fundamentos que mostram um caminho transformador, né? Então, como eu falei aqui de Plutão, Marte está quadrado a Plutão, então é uma grande reflexão, são duas grandes forças que podem ser usadas, né? Um ajuste, as retificações, para que os conflitos bélicos sejam transformados, transmutados em persistência, em sabedoria, em harmonia, trazer harmonia através do conflito, vamos dizer assim, para a Terra, para o universo. Então, essa é uma grande possibilidade de estar acontecendo. Marte também faz aqui um desafio com Júpiter, e Júpiter está solicitando. Quem é Júpiter? É o senhor
da grande benfeitoria, é o grande benfeitor benéfico, a generosidade, a expansividade, é o amor e sabedoria. Então, também Júpiter está cobrando essa atitude, né? Tensionando, vamos dizer assim, retificando Marte, pense, reflita no que você está fazendo em função aí de você na oitava casa usar a sua energia para transformar. Porque Marte na oitava casa, ele tem uma força dupla, ele tem uma força da personalidade e da alma. Então, isso pode trazer um aspecto muito mais consciente da necessidade de trazer a sombra à luz e transformar. E que as relações podem ser cooperativas, colaborativas, inclusivas, com a consciência que todos nós pertencemos. Podemos plasmar, né, vamos dizer assim, as ordens do amor, da natureza. Temos aqui um outro aspecto interessante, que é o outro segundo quincunx, que é Vênus fazendo aqui um quincunx com Plutão, e também com Saturno e Netuno. Então, com Plutão, traz as transformações, esse olhar do cotidiano, do egoísmo, da separatividade. Entender isso, Vênus tem uma clareza nas ideias, uma objetividade também pela estética, pela harmonia, mas também pelo conhecimento, por um conhecimento concreto. Então, à medida que isso pode ser estabelecido, colaborando, né, com Plutão em Aquário para o coletivo, para o universo, né? Porque o que nós fazemos em nós, isso reverbera no nosso entorno, na Terra, e a Terra reverbera no cosmos. Então, essa ideia, né, dessa importância das nossas ações, que é um momento muito rico de ser, vamos dizer assim, plasmado, de ser concretizado, de ter grupos de pessoas já com muita consciência atuando nessa direção. E Vênus também faz um quincunx com Saturno e Netuno no ascendente. Então, isso também dá uma estrutura para Vênus. Vênus e Saturno têm uma relação muito favorável com Netuno também, porque Vênus é o amor mais pessoal e Netuno é o amor universal, incondicional. Então, existe essa força, essa compreensão. Então, é um momento único que nós estamos vivendo com uma grande oportunidade. E, e Marte e Vênus também fazem aqui um sextil muito interessante, trazendo aí essa relação do cotidiano e uma transformação de Marte, e isso sendo uma troca de informações, o princípio masculino e o princípio feminino podendo caminhar ao lado, em colaboração, cooperação, né? Nessa integração e percebendo que, quando transforma um aspecto, o outro é favorecido, e assim sucessivamente. Então, essa é a tônica da minha interpretação, da minha leitura sobre a lua nova, segunda lua nova, no signo de Virgem, que temos aí esse eclipse, né? Parcial, e é um portal para todos nós. Deixo aqui um beijo de luz para todos que ouviram até o final. Um beijo de luz para a humanidade, meu forte abraço. Peço que deixem seu like, compartilhem com as pessoas que gostam desse assunto da evolução e deixe seus comentários, porque o YouTube adora, ele distribui para mais pessoas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.